Muito bem, a gente vai então falar hoje do livro Sobre a Tirania, né? É um livro palestra, ou palestra-livro, né? Do Timothy Snyder, que começou a fazer esse trabalho em 2016. O livro foi lançado em 2017 e rapidamente chegou ao Brasil. Foi lançado aqui, se não me engano, na Flip, em Paraty. Inclusive foi velhos tempos que a gente podia viajar, né? Sem pandemia e tal. Então estive lá em Paraty nesse ano. E o livro então fala sobre a tirania, mas o interessante é o subtítulo, né? 20 lições do século XX para o presente. Então, o Snyder escreve esse livro sobre o impacto da vitória do Trump nos Estados Unidos na época, né? E houve rapidamente uma guinada assim forte em várias questões americanas, né? E vocês sabem, o que acontece nos Estados Unidos ecoa pelo mundo. A gente vê depois os sinais disso, vão aparecendo aqui e ali, né? Então, o Snyder ficou preocupado e começou a estudar, né? Fazer as conexões entre acontecimentos históricos, que é a parte dele, né? E aquela coisa da história a quente, né? Ou seja, aquilo que estava acontecendo naquele momento está acontecendo ainda, né? Nós somos da turma do Eco, a gente que recebe esses ventos, né? Então ele comenta, faz essa ponte histórica, né? Entre acontecimentos, principalmente vocês vão ver, ele remete muitas vezes o papo dele ao século XX, mas a questão mais especificamente da Segunda Guerra Mundial, e vai apontando as correlações, fazendo as comparações, mostrando a similaridade em alguns aspectos em relação ao que a gente viu, o mundo viu acontecer, correu risco, né, de ver instalado globalmente na época da Segunda Guerra, e o que a gente estava vendo na época do Trump, que agora já saiu, né? E é interessante a gente fazer esse comentário, que é o seguinte: assim como na época que o Trump entrou, muitas coisas começaram a mudar rapidamente nos Estados Unidos, também na saída do Trump, e isso a gente está acompanhando agora mesmo de perto, né? Rapidamente as coisas estão mudando por lá, né? Então, o caso mais recente, assim, o mais gritante, né, é a questão da pandemia. Né? A pandemia, o ano passado, os Estados Unidos, aquela visão negacionista, tornou-se o país, vamos dizer, um centro de difusão da Covid, uma série de problemas, maior número de mortos, maior número de contaminados, enfim, os maus exemplos vindo de cima e situação bem delicada, né? Em 2021, houve uma mudança, né, de governo nos Estados Unidos e, com isso, uma mudança de forma de encarar a Covid, e a gente viu rapidamente, está vendo, né, essa mudança de configuração, os efeitos que isso tem em termos da pandemia. Hoje, os Estados Unidos está entre as nações que mais vacinou, vacinação em massa, né, e está conseguindo, de alguma forma, controlar a pandemia mais do que outros colegas da América, né? Então, hoje o centro da pandemia está oscilando. A gente tem assim muito problema na América Latina, América do Sul e também na Índia, né? Bastante casos, tal. Mas nos Estados Unidos a coisa melhorou, né? Muito bem, vamos lá. Esse é o contexto histórico, esse é o contexto atual, né? E a gente vai fazer agora essa ponte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem que maximize aqui a tela? Será que melhora? Como for melhor para vocês. Lembrando que a nossa disciplina. Pois é, eu estou vendo aqui, eu estou sendo cutucado pela Milena sobre a notícia de hoje, né? Eu estava aqui me segurando sem saber se falava ou não, todo mundo já deve ter visto essa altura, né? O Brasil como sede da Copa América de Futebol.
é difícil, é difícil até comentar, né? O que dá para a gente dizer é que Argentina e Colômbia, que têm populações muito menores que a nossa, desistiram de sediar, né, a Copa América por causa da Covid, né? Porque estão com dificuldade para controlar a Covid. E aí a gente está, eu não sei o que dizer para vocês. Acontece uma notícia dessa, né? A gente fica difícil, né? Eu estou trabalhando com as estatísticas justamente nesse fim de semana. Não sei se vocês viram no jornal O Vale. Vocês podem acessar online na edição do sábado, né? Saiu uma matéria onde eu faço várias declarações, né? Sobre o fato de que a região metropolitana do Vale está em situação bem delicada. Outras regiões do estado de São Paulo conseguiram controlar, controlar não, mas tiveram uma redução, né, no ritmo da pandemia, mas aqui não, aqui a coisa está bem complicado. Pois é, e as coisas estão acontecendo desse jeito no Brasil, fica bem difícil, né, para a gente falar, a gente fica tentando encontrar coerência, né, e às vezes é uma tarefa inglória, né. Então, aliás, essa matéria do Vale saiu falando sobre as questões então da Covid na nossa região, no nosso município, onde eu estou apontando, por exemplo, um fato que é a questão de que as regiões mais pobres no município e na região metropolitana do Vale, as zonas mais pobres são as mais afetadas nesse segundo momento da pandemia, 2021, né? E a gente pode extrapolar essa conclusão, né, de que os mais pobres são os mais afetados, está acontecendo também em termos continentais, né? E aí, o Brasil, com a desigualdade que tem, vocês podem imaginar, e não precisa nem imaginar, é só ler os jornais, né? Ver como a situação tá muito delicada, né? Muito bem, mas vamos lá, vamos falar sobre a tirania. Ver se a gente aprende um pouco, né, com essas lições do século XX. E aí o Snyder, ele é bem, eu gosto disso, ele é bem honesto, né, tem aquela honestidade intelectual. Vocês vão ver, eu vou conduzindo essa conversa, né? A história nos ensina que democracias podem entrar em colapso, né? Caso dos Estados Unidos, que é o exemplo principal dele no livro, né? De repente, assume um governo que começa a tomar uma série de decisões antidemocráticas. Aliás, no caso do Trump, a saída dele também foi bem complicada, porque houve uma tentativa ali, uma bagunça, uma tentativa de invasão no Congresso na saída, quer dizer, foi bem delicado mesmo, né? A ética pode ser aniquilada, né? E uma coisa que nos complica no dia a dia, né? Fascistas, negacionistas, né? São pessoas que tendem a rejeitar a razão. É difícil você convencer uma pessoa com essa tendência pelo argumento, pela razão. Você usa a racionalidade, a gente estuda, a gente fala dos números, né? Mas essas pessoas tendem a rejeitar a razão. Sabe, aquela história do pior cego, aquele que não quer ver, né? Então negam a verdade, né? Em favor do que o Snyder define como pensamento mítico. Ou seja, pensar em alguma coisa que foge da razão e que explicaria, né? Aquelas coisas dos sinais divinos, tal. E aí são argumentos genéricos, difíceis de rebater, porque a razão não é suficiente para essas pessoas. Então, a dica é que a gente tem que ter paciência, né? E saber que não é possível, né? A razão é algo que requer abertura também de quem está escutando, né? Então, se acontecer com vocês, estão conversando com alguém, você explica todos os argumentos, né? Mas a pessoa, sei lá, pode responder alguma coisa mais genérica e totalmente irracional. Então, pode acontecer mesmo, né? Não significa que você, nossa, eu não consegui explicar. Não é isso. É que são pessoas que realmente
estão aprisionadas nesse pensamento mítico, né? Mas vamos lá, vamos a gente que acredita na história, a gente que acredita no aprendizado, né? Uma coisa que ele fala, que o Snyder fala, é que assim, nós não somos melhores que ninguém. Nós, agora do século XXI, a gente não é melhor que o pessoal da antiguidade, que os humanos, né, de 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Nós temos uma grande vantagem sobre eles. É que a gente tem a história, a gente tem o registro. Então a gente pode aprender, é isso que se espera, aprender com os erros, né, com os erros anteriores. A gente vê, por exemplo, para ficar no caso mais recente, o caso da pandemia, na Inglaterra, o primeiro-ministro, no primeiro momento, negando a gravidade da pandemia, no mês seguinte chama a imprensa toda e fala, desculpa, eu estava errado, eu peço perdão, eu não percebi que a coisa era tão séria. Então, é interessante, né, a gente ver os grandes líderes sabendo reconhecer quando estão errados. Isso é um sinal, é algo para a gente refletir, né? Bom, vamos lá para as 20 lições que o Snyder destaca. A primeira delas é: não obedeça de antemão. Tá? As pessoas são receptivas a novas regras e instruções. Quando entra alguém novo, chega alguém novo no serviço, um chefe novo, ou um gestor, enfim, um político, de repente um chefe do executivo, uma nova autoridade. O pessoal fala, inclusive na imprensa, na mídia, às vezes se fala, né? Daquela lua de mel do político. O cara entra e as pessoas querem confiar no primeiro momento. Então, toma cuidado com isso, porque a gente não deve, é o recado histórico, né? A gente não deve antecipar um cumprimento de ordens. Eu acho que ele vai gostar se a gente fizer tal coisa. Não façam isso, porque pode não dar certo, né? Um fato histórico que o Snyder destaca, quase já no começo da Segunda Guerra, em 1938, a gente vê, historicamente, a obediência por antecipação dos austríacos. Os austríacos percebem a subida de Hitler, né? Hitler ganhando muito poder, muita visibilidade, e aí existe um movimento assim de acolher, de obedecer para tentar ser bem visto. E isso foi muito ruim para a humanidade, porque essa obediência por antecipação mostrou à cúpula nazista o que seria possível, né? Era possível mobilizar grandes populações para coisas absurdas. Então, não foi legal esse recado, né? Aqui tem um fato também delicado, né? Mas é interessante a gente comentar, né? Existe uma tendência da gente taxar os alemães, né? Inclusive uma coisa que um alemão, estive com um professor alemão alguns anos atrás, trabalhou comigo aqui no Brasil, e eles têm uma consciência política, uma consciência histórica grande, e tem muita vergonha do que aconteceu na guerra, né, na Segunda Guerra. Então, você não pode sair falando de nazismo para um alemão ou identificar isso com o povo alemão, porque isso é uma ofensa muito grave, né? E outra coisa é que absurdos que nós vimos, né, que nós vimos, eu digo, a humanidade presenciou na época da Segunda Guerra relacionadas ao nazismo, infelizmente, que eu vou falar, né, mas infelizmente pipocam aqui e ali, existem coisas semelhantes, às vezes, claro, em escala menor, mas que podem acontecer onde a gente menos espera. Então a gente tem que ficar atento. Um caso clássico é um experimento feito já nos anos 60, 20 anos depois da guerra, da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, quando um doutor, um professor universitário, Stanley Milgram, cria um experimento com uma máquina de choques, uma máquina falsa, tá? E a situação era assim, ele ficava tinha uma salinha, duas salas conectadas com uma parede de vidro, né? Então, uma pessoa vê, como aquele aquário de estúdio, né? De rádio, assim, a pessoa conhece. É tipo um aquário, fica aquele vidro, você vê o que está do outro lado. Então, do outro lado, tinha uma salinha com uma pessoa que era um ator, mas as pessoas não sabiam, né? Era um ator contratado que estava amarrado, estava conectado com eletrodos, né? Amarrado com eletrodos ali, esperando, né? E aí nesta sala o doutor chamava voluntários, né? E dizia: olha, nós estamos testando aqui um experimento de choque elétrico. Então aqui tem a máquina, nós temos gradação dos choques, né? 1, 2, 3, a intensidade ali e tal.
e nós vamos fazer um teste, e ali do outro lado está a pessoa que vai receber essa descarga elétrica, né? Então, eu vou orientando você, ele chama o voluntário, e você opera a máquina, é só girar aqui a manivela, tal, vira onde a gente está orientando e você vai fazendo. E aí ele falava, né, para a pessoa ligar no nível 1. Aí do outro lado, aquele ator tinha uma reação leve, né? Agora nível 2, aí aumentava, e o cara começava, né? E aí ele ia estimulando, não, agora aumenta o nível, manda um choque 3, manda um 4, tal, ia orientando. E do outro lado, o ator começava a ter a relação cada vez mais, enfim, de um choque maior, né? Mais dramático. E a pessoa, e o que o Stanley descobriu? Que a maioria dos voluntários que participava obedecia às ordens, mesmo quando o cara do outro lado estava aparecendo morrendo, né? As pessoas obedeciam. Então chegava lá no 8, assim, o cara estava já estribuchando para morrer, e tinha gente que obedecia. Então poucos foram aqueles que se recusaram, não, isso eu não faço, tal. Mas muita gente, inclusive ele relata que tem algumas pessoas parece que sentiam assim um prazer mórbido, né, de ver o outro sofrendo e tal. Então ele diz que não esperava, né, que 20 anos depois da Segunda Guerra fosse conseguir gerar nesse experimento nazistas em pleno Estados Unidos. Então, para a gente refletir o perigo de obedecer de antemão. Então, não vamos cumprir ordens que não foram dadas ainda, vamos questionar, vamos pensar, né, o que está acontecendo. Vamos lá, segundo ponto, defender as instituições, né? Então, assim, a gente tem que, as instituições não se defendem sozinhas, né? Precisa de gente. Então, a dica é, numa situação de dificuldade, num país de crise, enfim, identifique uma instituição que tem a ver com você, né? E atue nesse sentido. Proteja, se manifeste, né? Pode ser uma cooperativa de trabalhadores, uma instituição cultural, uma lei que você acha importante que seja cumprida, que seja lembrada, né? Um jornal independente, enfim. E ajude, apoie, né? No fato histórico, né, que o autor destaca aqui, o Timothy Snyder destaca nesse livro, nesse momento, ele fala de um editorial de um jornal judeu que dizia assim, nós não saiu num editorial, não acreditamos que Hitler vá colocar em prática as propostas. Ele não vai juntar judeus em guetos, nem os submeter aos impulsos homicidas da multidão. Ou seja, não acreditaram. E com isso, não defenderam seus direitos. Né? Acharam que não, que isso é mentira. Foi publicado em 1933, isso num jornal judeu, e depois isso, a gente sabe o que deu. Né? Então, era importante já ter iniciado essa defesa dos direitos humanos ali, deixaram, e quando foi ver, foi muito difícil e sofrido. Né? Outro ponto, cuidado com o estado de partido único. Né? Isso para a gente aqui talvez pareça um pouco distante, né? Porque a gente tem, teoricamente, uma democracia com vários partidos políticos e tal. Mas há questões para a gente discutir nesse ponto também. Né? O pós-vitória fascista, quando um fascista chega ao poder, normalmente quais são as coisas que se valoriza? O espetáculo, então gosta de aparecer, fazer aquelas, né, fazer lives, tal, espetáculo. Repressão, ou seja, se você não é do meu time, você é meu inimigo, então vai correr atrás, vai reprimir. E aí tem uma tática que o Snyder fala que é a tática do salame, é um nome estranho, né? Que consiste em fatiar a oposição. Então você tenta isolar os inimigos, né? Os adversários, silenciando, né? Criando, trabalhando pela censura, tentando encarcerar, uma série de questões que tentam fazer para calar as vozes diferentes, né? De oposição. Aí ele dá a dica, né? Apoie um sistema multipartidário, né? Defenda as eleições democráticas, vote. Né? Uma reflexão que eu trago aqui é: será, queria até, nesse momento quero ouvir vocês, será que doações privadas a campanhas eleitorais garantem a liberdade de expressão? O que vocês acham? Agora não vai ter mais dinheiro, verba pública, vai ser só com doação as campanhas. Vocês acham que resolve o problema no Brasil?
Pelo contrário, né? É isso que define as eleições nos Estados Unidos. O dinheiro é os mais ricos que Pois é, teoricamente compram o candidato, né? O candidato não trabalha para ganhar voto, ele trabalha para ganhar dinheiro na eleição. pois é. E é bem Aí os mais estranho. pobres não são ouvidos. Né? É, a gente já começa achando estranho, né? Como se vocês pararem para ver o custo de uma campanha eleitoral, é um negócio meio louco, assim, sabe? O cara, se você pensa, tem alguma coisa estranha. São assim milhões, às vezes, para um deputado, sabe? É, e aí você faz a conta, o cara não vai ganhar em 4 anos aquele valor todo, então é uma coisa estranha. Essas doações, né, fazem isso, fazem com que pessoas que têm muito dinheiro, portanto, muito interesse, né, em ter seus privilégios, manter seus privilégios, essas pessoas gastam dinheiro mesmo, né? Então apoiam fortemente candidatos e aí, como eles têm mais dinheiro do que eu, vocês, né? Então esses caras vão num sistema que só tem doação, eles vão desequilibrar a balança, né? De modo que só os muito ricos vão ter muita expressão. Esse é um grande perigo, né? Daí uma dica: verificar o perfil de renda dos deputados, senadores brasileiros, né? A maioria é gente da classe alta mesmo, né? A gente, muitas pessoas ali. Então tem essa questão, né, do rico apoiando o rico, enfim, e colocando muito dinheiro nisso. Então a gente tem que lutar por um uso racional do dinheiro. Eu, particularmente, é a opinião pessoal, tá, gente? É assim, eu acho que tinha que ter um limite. Independente de doação ou de fundo partidário, as campanhas tinham que ser com pouco dinheiro mesmo, sabe? Devia ser proibido você investir milhões numa campanha. Que eu acho um pouco estranho, assim, sabe? Aquela coisa de ficar devendo favor. Talvez o ideal fosse a gente batalhar por campanhas que fossem mais troca de ideias mesmo, e não papéis coloridos e depósitos milionários, né? Mas aí é a minha maneira de ver, né? Então a gente ficar atento com isso. Muito bem, vamos lá. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, pode falar, tá? Eu vou seguindo aqui tranquilinho. Vamos lá para o próximo. Você nem Oi, pode abre essa falar. discussão, professor. Nem abre essa discussão, não. Vai ficar aqui uns 2 dias debatendo o que deveria ser melhor para as eleições. É, não, mas o importante é a gente pensar juntos, né? Alternativas. Uhum. Veja, a conversa nossa aqui não é partidária, né? Não é uma coisa de defender A, B ou C. São regras Uhum. que a gente quer que sejam justas, né? E, de fato, dá para discutir. Realmente tem muita coisa para discutir aqui, né? Beleza. Mas quem quiser também pode ir colocando no chat, depois de dar uma passada. Olha, dentro disso, né, nós estamos aqui fazendo o quê? A gente está debatendo questões políticas, mas assim, ideias, né? Estou trazendo o livro para debate, o Timothy Snyder. É um livro, inclusive, gente, que vocês acham fácil para comprar, é baratinho, é um livro de bolso, mas é uma beleza, livro muito bom. Eu já estou com ele assim, a tiracolo, já há uns 3 anos, né? Aqui tem um outro ponto. Assuma suas responsabilidades, né? Então, às vezes, coisas ruins começam a acontecer no teu entorno, no nosso entorno, né? E a gente precisa ter firmeza, né? Então, por exemplo, ainda dá para ligar isso com as campanhas. Você começa a ter aquelas doações e você ganha brinde, sabe? Quando você ganha brinde, começa a ganhar camiseta, bottoms, símbolos, enfim, colantes, um monte de coisa. As pessoas, coloca no carro, sabe? Então, pensem antes, né? Antes de colocar, pesquisem. Muitas vezes, gente, as informações estão escondidas ali. Então o cara te dá um símbolo, mas isso aqui é um desenho de um animal, tal, mais genérico, né? Vai pesquisar o que que é isso antes de você colocar, tá? Antes de você vestir essa camiseta, sabe aquela camiseta que às vezes a pessoa não sabe inglês, aí pega, ganha um negócio tá escrito em inglês, achei legal, vai ver o que que é, sabe? Porque às vezes você sem querer você acaba que está fazendo uma propaganda de algo que você não acredita, né? Inclusive, gente, coisas ofensivas, sabe? Tem símbolos que são ofensivos para outras pessoas. Então, vale a pena a gente pensar, pesquisar. Os símbolos de hoje semeiam a realidade do amanhã, né? A lembrança do Snyder é isso, né?
começa a aparecer símbolos por aí, e aquilo começa a crescer muito, então vai gerando uma pressão, vai criando uma realidade e tal. Exemplo clássico é o negócio das suásticas, né? Que começaram a bombar no final dos anos 30, na Alemanha, nos países vizinhos. Então, o que acontece? As pessoas pichavam. A pessoa ia trabalhar e lá na padaria, não sei qual, a pessoa chegava para trabalhar na Polônia ou na Alemanha e estava pichado com um símbolo desses, né? Às vezes porque descobriram que um dos funcionários, dos trabalhadores era de origem israelense, sei lá. E aí começava esse tipo de perseguição. Então, quando aparecem esses símbolos, e a gente vê hoje coisas às vezes na rua, né? Não desvie o olhar, não finja que não está vendo. Presta atenção naquilo que está ali mesmo, né? Mas não se acostume com isso. É para a gente estranhar mesmo, né? E, se possível, remova você mesmo os sinais do ódio. Então, alguém escreveu, chega no, sabe aquele negócio da aula presencial, né? Aí o professor chega na aula, tem umas coisas horríveis escritas. Não estou dizendo que aconteça, isso aí é uma exceção, tá? Mas às vezes chegou um idiota lá, escreveu uma coisa, ofendeu alguém, tá? Escreveu no quadro. Quando o professor entra, tá aquela situação. Então, diante de uma situação assim, primeiro, o que fazer? Apaga. Apaga, né? E se for o caso, se alguém perguntar, vamos conversar sobre aquilo, tudo bem, vamos conversar, sabe? Mas não vamos deixar barato, isso não deixa, assim, não passar pano para esse tipo de coisa, né? Sinais de ódio a gente não pode incentivar, tá? Tô dando um exemplo assim mais de professor e tal, mas isso pode acontecer em outras circunstâncias, né? Bom, agora um fato, estou trazendo um fato recente que aconteceu no Brasil, em particular em São Paulo, né? Um show, um evento cultural, um evento artístico, o show do Roger Waters, do Pink Floyd. A maioria de vocês deve saber, se não sabe, vá conhecer, porque é um grande roqueiro, um grande criador. Já assisti até a ópera desse cara, eu sou muito fã do Roger Waters. Ele veio no Brasil no finalzinho de 2018, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e teve acho que mais uma cidade que ele veio fazer os shows. E aí, quando estava em São Paulo, e ele sempre faz discurso, fala, tem os vídeos passando, ele vai cantando e tal. O cara que criou The Wall, né, que é um filme ícone, um filme assim importante, que denuncia a tirania, enfim. Bom, e aí ele tá falando e alguém puxa uma faixa, uma galerinha meio bobagão, os caras que não sabem bem o que estão fazendo, abre umas faixas e começa, que ofendem ele, escrito em inglês. Cale a boca e cante as músicas, né, alguma coisa assim. E aí ele lê aquilo, estava em inglês, né, ele lê, para o show, né, e fala, ó, se vocês acham que músicos devem apenas tocar suas músicas, cala a boca e tocar as músicas, isso está errado. Não, nós não devemos, nós temos responsabilidade como políticos e também como músicos, né? Acredito que todos os artistas, e aí eu estico, todos os profissionais, né? Não importa que tipo de trabalho, que tipo de arte façam, todos têm responsabilidade de usar o seu trabalho, a sua arte para expressar suas ideias, né? E criar demandas em favor de direitos humanos. O que ele estava fazendo era uma defesa de direitos humanos para todos, né? Então eu falo, não posso, como assim? Eu estou defendendo as pessoas e vocês vêm mandar calar a boca, né? Ficou chateado. Ele não fingiu que não estava vendo, percebe? Ele parou o show e falou, ó, essa faixa aí, né? E reclamou. Né? Falou, não, eu não vou ficar quieto. Né? Então, nesse momento, ele deu aquele exemplo de, não estou aceitando isso, né? E assim, quem fez isso não sabia, não entendia as letras, né, do Pink Floyd, que se soubesse, talvez não tivesse nem ido no show, né? Não se identifica com a visão do cara. Né? Mais um ponto. Lições do século XX. Lembre-se da ética profissional. Né? Então, cada um de vocês, em pouco tempo, vocês serão profissionais, vocês terão seus diplomas, enfim, seus cargos. E aí, a gente não pode trair aquilo em que a gente acredita. Né? Um fato histórico triste, né? Que a gente está trazendo aqui para refletir, é que durante o nazismo utilizou médicos e advogados, sabe? Tinha pessoas com diploma de médico que trabalharam e, enfim, é horrível se a gente parar para pensar, inclusive
comandando torturas, experimentos com gente, sabe? Então essas pessoas, elas se esqueceram da ética profissional, elas traíram aquilo, os juramentos que fizeram, né? Relativizando torturas, execuções sem julgamento, quer dizer, tinha um pessoal do direito ali que, poxa, não falou nada, né? Então, a gente não pode jogar fora a nossa carreira, né? Nosso currículo, tudo que a gente construiu. Então, quando as pessoas começam a dizer, ah, mas é um caso excepcional, ah, é uma situação excepcional, é aí que a gente tem que nos guiar, a gente tem que se guiar pela ética profissional. Se o caso é excepcional, então tem que ficar mais atento à ética, né? Não se esconda atrás da desculpa de que estava seguindo ordens, tá? Esse é um ponto importante, né? Tem vários fatos históricos que a gente pode lembrar aqui, né? Muito bem. Outro ponto que o Snyder coloca, que aconteceu ao longo do século XX em diferentes lugares, inclusive nos Estados Unidos, tá? E aí já até no século XXI, cuidado com grupos paramilitares. Sabe o que é paramilitares? Aqueles grupos que armados, que não são polícia, não são exército, mas acham que são. Querem dominar uma certa região, tal, milícia, né? Como se fossem autoridade. E não são, né? Então, nos Estados Unidos, em 2015, 2016, né, o Trump, nos comícios, ele incentivava o uso da força bruta, ele criou, ele incentivou esses grupos paramilitares, já existiam, né, vários grupos, e ele incentivou. Usem a força bruta, ele dizia isso, né, contra os adversários, né, então vamos metralhar, falava isso no comício, né, algumas pessoas acharam que era é só exagero, só para aparecer, mas, gente, é o perigo, né? O exemplo que está dando, e a semente de ódio, né? Isso, infelizmente, tem relatos semelhantes no Brasil. Há pouco tempo atrás a gente ouviu coisas assim, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Os fascistas, né? Tendem a estimular essa violência grupal. Às vezes até pagar, ajudar a equipar, né? Com armas e tal. E a violência costuma atingir os diferentes. Agora eu pergunto a vocês, quem de nós não tem suas diferenças, suas peculiaridades, sabe? Então eu de novo remeto ao filme The Wall, né? Um é porque ele é, sei lá, homossexual, uma pessoa não transexual, ele tem uma identidade diferente de gênero. E daí, qual o problema? Ah, não pode. E aí começa a oprimir e mostra as armas, sabe? O outro, não, esse aqui é negro. Ah, não, esse aqui é descendente oriental. Esse aqui é judeu. Aquele ali esse aqui é pobre, né? Então, muito cuidado, né? Esses grupos tendem a eleger inimigos assim que para a gente parecem meio aleatórios e começam a querer barbarizar, né? Essas iniciativas, então assim, usam normalmente as cores do país, né? Para disfarçar aquela raiva toda como se fosse algo bonito, não é, tá? Então essas iniciativas cívicas, elas não são espontâneas, tá? Tem sempre gente por trás que está ali pondo pilha, isso não é legal. Nos Estados Unidos, aconteceu, já existia gente, né, que tinha esse... Fica até difícil de a gente falar, né, mas assim, é o dever nosso de puxar o debate, né. Então, americanos que armados, né, e que combatiam o pessoal do México que estava chegando nos Estados Unidos. Se você viu um latino entrando na fronteira, atire para matar. Gente, uns absurdos assim, né? Tinha pessoas que defendiam esse tipo de postura criminosa, sendo que a pessoa não é nem autoridade nenhuma para tomar nenhuma decisão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Vamos lá, seguindo. Se você precisar portar armas, reflita. Não é o caso nosso, né? No caso, sou professor, vocês estão na área da engenharia, arquitetura, enfim. Em princípio, nenhum de nós precisa portar armas, mas a reflexão é essa, né? Um soldado ou segurança não pode ser forçado a praticar violência. O perigo é isso, né? A pessoa é armada e aí depois ficam lá, e aí, não vai fazer nada, tá? Começa a provocar. Então, assim, prepare-se para dizer não
uma pessoa, né, nessa situação, se receber ordens inaceitáveis, ordens de extermínio, né? Você não está ali para matar ninguém, né? A história na época do nazismo dizia isso, que muitos soldados sem treinamento, gente jovem, aliás, várias guerras tiveram isso, sempre colocam um pessoal com uma formação, às vezes, sem formação ou com formação insuficiente, com armas, e aí são atos regulares, atos ilegais, recebiam ordens e cumpriam para não parecer fraco, né? Ah, quero ver se você tem coragem e tal, batismo, começam a vir com essas histórias. E a pessoa que é fraca, que a pessoa que se sente oprimida, se sente pressionada também, então talvez o ideal fosse que não estivesse armado, né? Às vezes você está numa situação e ficam querendo pressionar. Agora, essa é muito interessante, gosto muito dessa dica, né? Que é simplesmente, e essa eu deixo para vocês todos, acho que vale para todos nós, destaque-se. Não tenha medo de se destacar, não tenha medo de dar sua opinião, apareça, sabe? Na boa, a gente coloca aqui, abre aqui, vamos tomar iniciativa, pode falar, pode colocar o microfone, bota a cara na tela. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Tem um fato histórico que é utilizado pelo Snyder para dar exemplo, que é em 1940, né? Então, num período muito difícil da Segunda Guerra Mundial, os nazistas tinham melhor poderio militar, né? Tinham os melhores aviões, os melhores pilotos, provavelmente, tinham um poderio militar imenso. E aí estava difícil a situação, né? Winston Churchill, na Inglaterra, assume a liderança da resistência. Os nazistas pareciam invencíveis. Então, outros países, inclusive gente de governos variados, já estavam naquela assim de não vai dar, sabe? Querendo fazer um mal menor, que não, vamos tentar compor. Aconteceram coisas assim, sabe? E aí o Churchill não. Ele falou: nós vamos fazer a resistência, nós vamos lutar sempre e para sempre. É inaceitável esses caras quererem mandar no mundo todo. Então ele puxa, ele toma a iniciativa, né? E quando uma pessoa toma a iniciativa, outros se sentem empoderados e podem se unir a você. Tá? Tem outra coisa. Se você se destaca, é difícil simplesmente eliminar. Você não joga o cara fora. Não dá. Né? Então, por exemplo, aquela história do Caetano e do Gil, não sei se vocês sabem, né, que foram na época da ditadura militar no Brasil, ditadura civil militar no Brasil, foram, enfim, exilados na Inglaterra, e eles eram pessoas que estavam super assim, na mídia, né, pessoas importantes, né, ativistas, artistas. Então, não tinha como simplesmente, vamos, mata o cara e some com ele, né? Eles eram destaques. Então eles foram, entre aspas, passar uma temporada na Inglaterra, mas talvez em outras circunstâncias poderia ter sido pior, né? Então, destacar-se, tomar iniciativa, tentar incentivar seus colegas, né? Isso é bom, né? A gente precisa ter coragem de tomar a frente, senão as coisas não melhoram, né? Muito bem. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade. Inclusive, eu vou dizer, às vezes em reuniões de trabalho acontece isso, né? Alguém tem alguma coisa comentada? Se você tiver, fala. Não tem problema. Você pode ter um ponto de vista que vai trazer novas, sabe, uma nova ideia, uma nova visão, às vezes para a companhia, para a empresa, tal. Isso é interessante, né? Muito bem. Cuide bem da linguagem. Gente, a gente passa trabalho, né? Fala, vai ter apresentação oral, tem um texto para fazer. Sim, eu olho a maneira como está escrito, eu presto atenção na maneira como as pessoas falam, eu acho importante isso, né? E acho que vocês devem cuidar disso também. Então, evitar ficar falando só chavões, né? Verificar as notícias que chegam antes de aceitar. Evite fake news. O cara chega já, às vezes pela própria linguagem, você já fica pensando, pô, mas
não está muito técnico isso, né? Da onde será que esse cara tirou essa informação? Então vai investigar, né? Evite a dependência da internet, procure outras fontes para complementar a sua informação, né? Nos anos 30, Victor Klemperer, né, estudou, ele pesquisou os padrões, ele identificou, né, padrões de linguagem tirânica, então expressões que se usavam, né, em regimes tirânicos. Então, por exemplo, discurso oficial, a pessoa começava a falar muito o povo, sabe, o povo, o povo. Na real, o governo estava querendo dizer os nossos, os outros eram os inimigos, né? Aí às vezes falava acima de tudo. Na verdade, a tradução disso, né, o que a gente tem que entender, acima dos outros, né? Fala acima de tudo, na verdade, que é os amigos dele acima dos outros. Então isso é um perigo, né? As vitórias, fala muito das vitórias, porque a vitória tem todo esse discurso, né? Os conflitos. Na real, alguma coisa que não está decidido e às vezes eles querem impor essa noção de que já ganhou, tá? Então cuidado com isso, né? Outra coisa, quando esses caras vão reclamar, eles costumam, quando existe divergência, e é normal que tenha, né, entre as pessoas, então tem aqueles que falam assim, estou sendo caluniado, isso é difamação, isso aí faz aquela cara de bravo, né? Então quando a pessoa se expressa assim, muitas vezes fica falando muito de difamação, de calúnia, muitas vezes é simplesmente porque não aceita a diferença, a divergência. Então eles divergem de nós, não significa que estão te caluniando. Simplesmente tem outro ponto de vista, tem que ser respeitado, né? Bom, para a gente cuidar bem da linguagem, uma dica é leia livros, né? O 1984 é um que eu já li várias vezes, eu acho fantástico, né? Livro que eu digo não só livro técnico, né, mas leia literatura mesmo, né? O Fahrenheit 451 é muito interessante, o Ray Bradbury. E Hannah Arendt, Eduardo Galeano, tem muitos autores, né? A gente lê Saramago, né? Ajuda a gente a desenvolver a maneira de expressão. 1984, né? A Alissa está comentando. Eu acho sensacional. E assim, é incrível quando a gente volta para esses livros, a gente entende porque são clássicos, né? Porque são atuais, né? Tem coisas assim. Tem um, por exemplo, que eu estou propondo. O pessoal da arquitetura está começando um projetinho aí legal, de atividades complementares, de ler um livro por mês, né? A gente está no primeiro mês aí, de ler um livro literário para debater. E eu estou propondo que um dos próximos seja o Alienista, do Machado de Assis. Então é um texto muito bem escrito, clássico e parece muito atual. Se vocês forem ver, assim, acha fácil, vocês podem achar o PDF, tem o Fahrenheit 451, o William tá falando, realmente é muito bom. Tem muitas dicas, troquem ideias aí, conversem entre vocês, troquem dicas, é muito legal isso, ajuda. Agora eu vou dar um exemplo, vou fazer uma leiturinha aqui rápida de um trecho. É um livro, o Snyder, na verdade, ele está citando a peça O Rinoceronte, Eugênio Ionesco, né? E aí, na peça, a peça parece teatro do absurdo, né? Aquelas pessoas que são vitimadas pela propaganda se tornam gigantescos animais, se tornam rinocerontes, né? E aquilo foi escrito como um registro, vamos dizer, de fábula, aparentemente absurdo, mas tinha uma mensagem ali, né? Ionesco, o próprio autor, escreveu: professores universitários, naquela época, estudantes intelectuais estavam abraçando o nazismo, tornando-se guardas de ferro do nazismo um após o outro. No começo, não eram nazistas. Cerca de 15 de nós nos reuníamos para conversar, encontrar argumentos que se opusessem aos deles. Não era fácil. Lembra aquela história do negacionismo, de não seguir a razão? E aí, de vez em quando, um dos nossos amigos dizia: ah, eu não concordo com eles, é claro, mas em relação a certos pontos, eu tenho que admitir. Gente, quando começava assim, por exemplo, os judeus, aí começava. Isso era um sintoma. 3 semanas depois, a pessoa já tinha virado nazista, tinha aderido. Inseria-se no sistema, aceitava tudo, ou seja, tornava-se um rinoceronte, né? Já perto do fim da guerra, somente 3 ou 4 de nós ainda resistíamos. Veja que depoimento forte do Ionesco, né? Então ele usou a literatura e o teatro para poder denunciar essa loucura que estava acontecendo. Acredite no poder da verdade, né? Essa é outra dica, outro ponto importante, né?
a gente tem algumas coisas que estão claras hoje, né, pra gente. Os fascistas trocam a história e o jornalismo por mitos. Então, aquelas frases feitas, né? E aí aquilo que é verdade e não querem ouvir o restante. E aí, às vezes, confundem a gente com excesso, porque assim, quando você começa a misturar a verdade com mentira o tempo todo, e isso começa a ser repetido, misturado, verdade com mentira, ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira, daqui a pouco a gente fica confuso, como comunidade, como sociedade. E aí, as coisas vão perdendo a credibilidade, sabe? E aí, se nada for verdadeiro, se a gente não consegue saber se é verdade, tudo vira espetáculo. Aí vira brincadeira, perde a seriedade. Né? Então, a pós-verdade é o pré-fascismo, é o que o Snyder coloca. Né? Na TV, a gente tem um fato que é assim superar a linguagem falada mostrando imagens. Transmite imagem, faz a notícia, coloca a transmissão, como é que fala? Em off, né? A pessoa falando, mas aquele monte de imagem. Né? O problema que a gente tem que ficar atento é que os jornais, muitas vezes, da TV, são, em geral, notícias rápidas, 2 minutos, 3 minutos, faz uma entrevista, aí eles editam, às vezes você fala uma coisa, eles editam, cortam, 2, 3 minutos, muda de assunto. E isso prejudica totalmente a nossa reflexão. Né? A gente não consegue concluir as coisas. Então fala, desabamento em tal região, deixou tantos feridos, as pessoas estão desalojadas, né? A prefeitura não fez o atendimento, as pessoas estão reclamando que estão estão sendo desatendidas, estão sofrendo, né? Os atingidos estão atingidos por barragens, houve aquele problema de Brumadinho, tal, fala. Bom, e hoje à noite no futebol nós teremos a Copa América. Tá entendendo como é que é o negócio? Então a TV faz esse liquidificador de assunto e isso prejudica. Né? A gente não consegue refletir. Então são sucessivas ondas. Então a gente tem que se afastar e ter a visão do todo. Né? Isso é algo importante para a gente exercitar. A verdade, como é que se mata a verdade? Tem truques para isso. Né? Esses caras sabem. O Trump fazia aquela história de comícios teatrais, né? Ele era fanfarrão, fazia caretas, né? Então, ficava querendo fazer, tipo animador de auditório, fazendo conexão com o público, e aí no meio soltava mentira, né? Foi feito um estudo de quantas mentiras ele tinha por média em cada discurso, era um negócio louco, era coisa de 5 mentiras grandes a cada discurso. Bom, a verdade morre, pela recusa à realidade. Então você apresenta mentiras como fatos. A gente pode dar algum exemplo aí, sei lá. Pega lá um remédio que está encalhado na prateleira e fala: isso aqui é bom para curar tal coisa. E começa a dizer que aquilo é verdade, vai. Então vai gerando confusão, pessoas começam a repetir, lá pelas tantas ninguém sabe quem falou primeiro, pronto, acaba virando verdade. Então, perigo isso. Outra, repetição infindável. Repete, transformando pessoas em estereótipos, usando chavão, né? Gera o que o Snyder chama de encantamento xamânico, sabe? Você vai ficando encantado, você tá no, como é que fala? Em transe, né? O pensamento mágico, o que é isso? Aquele cara que começa a prometer um monte de coisa. Fala com um, promete uma coisa, fala com outro, promete uma coisa diferente. Aí o cara parece mágico, né? Diz que vai resolver tudo, né? Quando você começa a ter muito disso, as promessas vão se contradizendo, então uma desmente a outra, e a mesma pessoa que falou às vezes. Então, a verdade onde está? Some, né? Outro ponto, tomar cuidado, a exploração indevida da fé. Dizer que isso aqui é porque Deus está falando, tal. Toma cuidado, gente, tá? Eu sou super religioso, tenho minha religiosidade, cada um de vocês tem total liberdade para ter a sua, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque é necessário a gente ter um pensamento racional, né? A gente precisa, a fé, ela não pode contradizer a razão e vice-versa, né? Você tem que pensar essas coisas conjuntamente, né? Então não dá para você dizer assim, vou sair voando porque eu tenho muita fé. Não, cara, não é assim. A fé não vai fazer absurdos acontecerem. A fé é muito importante, né? Mas
Calma aí, você não vai adquirir poderes mágicos porque você não é isso, né? Então a gente toma cuidado com pessoas que utilizam, né, a fé. Porque isso daí, inclusive, é muito triste, né, para quem tem a sua crença, a sua religiosidade, perceber que tem pessoas explorando aquilo, né? Às vezes falando mentira e dizendo, tentando justificar em termos religiosos. Não dá para colar, né? Eu sei, conheço várias pessoas que estão vivendo tempos difíceis, que falam assim, nossa, estou muito mal, porque eu sinto que estão usando o nome. Sabe aquela história de usar o nome de Deus em vão? Tem gente que é um perigo, né? Tem que ficar atento. Muito bem. Investigue, né? Grande parte das notícias na internet é falsa, pesquise, né? Qual é a fonte? Quem disse? Reflita sozinho, não fique só repetindo os argumentos. Não, mas eu já li e eu vi que foi tal coisa. Tá, beleza, você viu, mas deixa eu avaliar aqui, né? As pessoas tentam colocar, às vezes, com muita rapidez, né? Quando vier muito rápido, que quer que você se posicione. Não, pera um pouquinho, eu vou precisar de um tempo para ler, né? Então, porque você precisa ter responsabilidade por aquilo que você está falando, né? Por aquilo que você está comunicando. Senão você é cúmplice de alguma mentira que está sendo espalhada, né? Bom, a internet é um meio fácil de propagar mentiras. Por quê? É rápida. E aí depois, quando vai desmentir, nossa, o negócio já circulou pra caramba, né? Tem a lógica do show midiático, a gente comentou, né? Muitas notícias superficiais, rápidas, e aí não consegue aprofundar, né? Se você recebe uma informação gratuita, chega, de repente aparece no celular, atenção, tal coisa. Para e pensa. Quem está pagando isso? Por que eu recebi isso? Tem alguém interessado que eu receba isso, né? Então são cuidados que a gente tem que ter. Outro ponto, tempos difíceis, faça contato visual, conversa sobre generalidades, tá? Não é necessário a gente ficar só falando coisa profunda o tempo inteiro. É importante que a gente tenha uma relação de amizade com as pessoas, uma relação de cumplicidade, né? Que a gente tenha esse companheirismo, né? Então, confiança uns nos outros, né? Então não é simplesmente, não, o cara é muito profundo, muito sério. Tá, beleza, mas assim, mostra preocupação pela outra pessoa, né? Bom dia, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa, sabe? Existem barreiras sociais invisíveis, sabe? Tem certas coisas que ninguém fala e as pessoas ficam achando que é proibido e não é. Então, por exemplo, o SESC, né, que é uma sede linda em São José dos Campos, que é uma... Agora está com esse problema da pandemia, mas assim que a gente espera que possamos superar isso, que volte a funcionar, enfim, atividades culturais, atividades esportivas, uma série de palestras, enfim, um lugar muito legal para a gente adquirir cultura, informação. Porém, as pessoas, eu sei de casos das pessoas que passavam na frente e não queriam entrar porque achavam assim, nossa, eu tô com vergonha, não tenho roupa, né? Nossa, isso é coisa de rico. Esses comentários, sendo que a maior parte das atividades era gratuita, né? Morrendo de saudade também, eu tô vendo aqui a Jéssica falando, pois é, esperemos que volte, né? Então, as pessoas às vezes se intimidam porque não sabem que aquilo é espaço delas também. Uma praça, um parque, mas esse parque aqui é um pessoal da classe alta que vai. Cara, é aberto, o parque é público, sabe? Então ultrapassa essas barreiras, né? Então você pode ajudar, se você tem essa noção, você pode estimular a pessoa. Não, vamos passear aqui, eu moro aqui perto, tal. Pô, mas não dá problema, tal. Nenhum problema, cara. Vamos lá, né? Então sinais que inspiram confiança, o sorriso. É o básico, né, gente? Sorriso, abraço, aperto de mão, né? Hoje em dia a gente não está apertando a mão, mas está às vezes tocando o cotovelo, se for o caso. Gente, o sorriso é assim na tela mesmo. Tá? O cara aparece na tela, dá um alô, né? Você, pô, que legal, você tá aí, tá presente. É, é importante pra gente, sabe, esse contato. Outros sinais demonstram desconfiança. Então a gente já vê a pessoa atravessa a rua, sabe? Não quer olhar na tua cara, você já, o que aconteceu aí, né? Então vira o rosto, não cumprimenta, já é algum sinal, a gente já fica atento, né? O que pode ter acontecido? O que aconteceu? Às vezes, sei lá, fiz alguma. Já teve vez de eu falar assim, fiz alguma coisa errada, né? Pô, fiz alguma. Chateei de alguma coisa. E às vezes não, mas enfim, é legal, troca ideia, né?
O contrário também acontece, porque eu sou muito cego, né? Eu enxergo muito mal. Então, tem situações que eu estou na rua, eu estou caminhando, às vezes 6h30 da manhã eu saio para dar uma caminhada e tal, jogo rápido, né? Aproveitar que está vazio e tal. Uma vez alguém passou de carro e começou a chamar e eu não sabia quem era, eu não consegui ver quem era. Então, assim, eu não consegui responder, me assustei um pouco, assim. Provavelmente, talvez fosse algum aluno, algum professor, algum colega e tal, mas eu não percebi. Mas, assim, o bom dia, né, ter essa conversa leve também faz parte, também é importante para a gente, né? Pratique a política corpo a corpo, né? Então, essa aqui é delicada nos tempos atuais, né? Mas o que o Snyder coloca é que existem situações, existem momentos em que, com todos os cuidados necessários, a gente às vezes acha que precisa fazer alguma coisa mais contundente, né? Então não é só protesto virtual, então de repente sair de casa, conversar pessoalmente, ou então trocar ideia com gente que pensa diferente, mas conversa, tenta um diálogo, né? É, vai num lugar desconhecido, vai num lugar diferente, conhece um lugar diferente, né? Sai para caminhar, né? Então, as oportunidades de diálogo, que hoje em dia não são tantas, né? Mas a gente tem que exercitar, né? Às vezes, uma palestra, um evento, que nem a Semana de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, né? Ali é o momento de a gente colocar uma pergunta, fazer um questionamento, né? Então, isso é importante, né? Bom, preservar a vida privada, gente, isso é a maior dificuldade que eu tenho na pandemia. Vou falar para vocês sinceramente. Porque no sábado à noite chegaram 2 mensagens de aluno. No domingo de tarde chegaram mais 2 mensagens de aluno. No domingo de madrugada para segunda-feira, um colega meu queria que eu revisasse um artigo para ele. Gente, num momento às vezes inadequado. Então, a gente precisa ter o nosso tempo para a gente mesmo e para as pessoas que a gente ama. Tá? Eu sempre estimulo os alunos, não, tem dúvida, escreve, né? Manda um alô, tal. Mas lembre-se de que há momentos em que eu não vou conseguir responder na hora, enfim, né? É importante a gente ter a vida privada, né? A capacidade de agir publicamente depende de que a gente consiga manter a vida privada para ter energia, para ter aquele momento de relaxamento também. Então, no computador, tomar um pouco de cuidado com e-mail para assuntos delicados, cuidado com vírus também, né? Estabelecer limites entre quando quer ser visto e quando prefere privacidade, né? Eu tenho dificuldade nisso, isso é um ponto que eu tenho que estar atento, né? Para Hannah Arendt, um sinal do totalitarismo, da tirania, era quando eliminava a diferença entre vida privada e vida pública, né? Olha, a gente vive como sociedade uma questão delicada, que é a violação da privacidade virar notícia. Sabe aquelas coisas? Pegaram no flagra tal pessoa abraçando tal pessoa. Gente, isso não devia ser notícia interessante, não devia ser, sabe, as pessoas ficarem interessadas. Não devia despertar interesse isso, sabe? Não devia ser notícia, né? E o pior, a gente vive um tempo em que, eu não quero ser moralista, mas assim, sei lá, meio louco, né? Big Brother Brasil e tal. Discute-se tanta coisa ali, às vezes. O importante é a gente selecionar aquilo que a gente acha que merece ser debatido ou não, né? Se forem opções privadas, opções pessoais de uma pessoa, talvez a gente deva respeitar, enfim, sei lá. É algo para se debater, né? Mas assim, também a pessoa que aceita participar de um evento desse, de um programa desse, ela sabe, né, que vai perder totalmente a privacidade. Bom, contribua para as boas causas. Então já foi falado algo semelhante mais para frente. Então, assim, a sociedade civil se fortalece com atitudes livres, comunitárias, sabe? Aquelas atividades de apoio ao próximo, voluntariado, sabe? Seja voluntário de boas causas. Tem um exemplo do dissidente tcheco, do Václav Havel, era um cara perseguido politicamente. E ele tinha toda uma questão política, uma questão da produção literária dele, mas ele defendia a fabricação de cerveja artesanal. Falou, não, isso é um ponto para mim importante. Beleza, o cara se identifica com aquilo, né?
Então participe de organizações livres, apoie entidades beneficentes, seja voluntário de boas causas, né? De repente doe alguma coisa que para você é possível fazer e que pode fazer diferença positiva para uma comunidade, né? É legal contribuir. Não ficar esperando o governo fazer as coisas, de repente se mobiliza, né? Outro ponto, aprender com as pessoas de outros países, né? Eu digo mais, não precisa ser de outros países, né? No livro ele escreveu assim, bem globalizado e tal, mas a gente pode pensar em outras cidades, né? Aprender com a experiência, como é que estão as outras cidades. Por exemplo, tem uma notícia essa semana, acho que no UOL, de uma cidade uma cidade pequena, que fez vacinação em massa, tem 90% das pessoas vacinadas, praticamente não tem mais, resolveu a pandemia lá. A vida está mais tranquila, né? Então, a gente aprender com iniciativas, né? O que estão fazendo? Ah, estão fazendo testagem em massa, pô, isso é importante, né? Então, saber como é que é. Outra coisa, eu tenho amigos no exterior e que de vez em quando eu cutuco e pergunto, como é que estão falando do Brasil aí? O que tem de notícia? A última vez que eu fiz isso, eu até quase me arrependi, porque um amigo meu que está na Itália, músico, o André, ele pegou e mandou umas notícias assim pesadas sobre o Brasil, mas o pior é que é tudo verdade, né? Falando sobre o desmatamento, que o Brasil está nossa, complicado, né? A gente está vivendo situações difíceis em relação a isso e o mundo está falando disso, viu, gente? Só para vocês saberem. Então é bom a gente ter esse contato, né? Considere providenciar seu passaporte, tenha trabalhe para você ter essas possibilidades. Vai que pinta uma oportunidade para você no exterior. Fique atento. De repente é legal, pode ser uma coisa importante, né? Sobre esse problema de falar com os outros ou ficar mais fechado, às vezes os americanos achavam que eram muito, como fala, autossuficientes, né? Se bastavam. E aí os jornalistas acharam estranhíssimo quando o Trump ganhou. Mas o pessoal da Europa, do leste europeu, tinha analistas que estavam dizendo, olha, não tá fácil não, porque o cara tá falando, as pessoas às vezes ficam com vergonha de dizer que vão votar nele, mas cuidado aí, né? Ele está fazendo um trabalho de convencer um pessoal que fica quietinho, que na hora do vamos ver. Então, houve alertas, mas os americanos não ouviram, né? Então, é bom a gente ter conversar com gente que está em outro lugar, tem outro ponto de vista, isso é saudável. Que mais? Preste atenção às palavras perigosas, né? Tem certas expressões, quando as pessoas começam a usar emergência, não estou fazendo tal coisa, hoje não vai ter... Mas por que a emergência? Vai tentar ver se é emergência mesmo, né? Exceção. Começa a falar muito de exceção, sei lá, meio complicado. Começa a falar de extremismo. O que é extremismo? Né? Não existe doutrina chamada extremismo. Extremismo deve ser uma coisa que aquela pessoa acha que é muito diferente dela. Mas o que é extremismo? Fica vago, né? Terrorismo. Então, quando a gente fala de terrorismo, também é um pouco complicado, porque conforme o ponto de vista, o que é terrorismo, sabe? Tem muitas discussões, a gente vê conflitos étnico-religiosos, né? Então, quem é o terrorista, né? É complicado. O vocabulário patriótico, de maneira geral, quando fica falando muito da minha nação, meu país, fala demais disso, às vezes isso vem associado com aquela coisa de que nós somos melhores que os outros, nós estamos acima dos outros, isso é muito perigoso, né? Todas as regras são destruídas quando se menciona estado de exceção. Ah, então não vai ter eleição, estado de exceção. Então cuidado, né? Quem promete segurança em troca de liberdade mente. Então é fato, aí o Snyder fala, vários momentos na história fazem a gente concluir que, né? A pessoa fala, não, agora vai ficar todo mundo, não pode frequentar tal lugar, não pode fazer tal coisa e tal, mas eu garanto a segurança. E às vezes não garante, né? Então ficar atento com essas coisas. Aqui, pensando, um ponto um pouco mais dramático, mas assim, mantenha a calma se o impensável chegar, ou quando o impensável chegar, né? Não significa que a gente tem que que a gente não pode ter medo. O medo é importante, o medo existe, o medo é natural, tá? Mas não se desesperar
Esse é o problema. Então, lembre-se, coragem não é ausência de medo. Coragem é defender as instituições mesmo com medo, né? Apesar do luto, seguir na luta, né? A tirania atual, ele está falando dos Estados Unidos, frequentemente envolve a gestão do terror. Então, tudo que eles falam, atentado terrorista, então tem que fazer tal coisa. É desculpa, não se deixe enganar, né? E outra, um momento de paralisia, se você ficar muito tempo parado ali, sem saber o que fazer, pode levar a anos de submissão, pode gerar perda de direitos, coisas que demora anos para você recuperar. Então, mantenha calma, não aceite tudo assim e não desespere, né? É claro que quando a gente tem um coletivo, quando a gente está unido, quando a gente tem, sei lá, um grupo de amigos, de colegas, às vezes na turma aí, na faculdade e tal, isso nos ajuda, né? A gente pode trocar ideia, pode pensar junto, né? Aqui é um outro ponto delicado, você pode ser patriota, ele fala, né? Mas cuidado, seja patriota, né? Cuidado que tem pessoas que dizem que são, mas na verdade estão fazendo coisas que desdizem esse discurso. Um patriota, ele tem valores universais. Solidariedade. O cara pode ser patriota e ser solidário, é um povo oprimido. Liberdade, defende a liberdade das pessoas. Justiça. Agora, o cara é patriota porque ele quer que isso exista no país dele. Eu me sinto patriota, eu quero que essas coisas existam. Eu quero mais justiça social no meu país, né? Eu estou preocupado com o Brasil, mas a ideia da justiça social é global, né? Solidariedade global, né? Cuidado com pessoas que tenham muitos interesses, né? Interesse com cifrão no exterior. Será que esse cara é patriota? Os investimentos dele estão tudo no exterior, gente. Que patriotismo é esse, né? Mais do que e aqui é um outro ponto, hein? Mais do que privatizar ou não, a verdadeira questão é preservar a soberania nacional, né? Então, Correios, vai privatizar? Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. O problema é, se você privatiza e se isso vai para o controle de uma nação, de outro país, né? Então, o brasileiro perde o controle, né? O Brasil perde o controle sobre o correio, sobre a eletricidade, gente, às vezes, é coisa que discute aí. Vai privatizar. Então, a gente tem um problema de soberania nacional. Não é patriota. Falou que tinha que privatizar, que era bom para o Brasil, mas espera aí. Quais são as regras? Né? Porque se a gente não tomar cuidado, tem países, investidores externos, que podem adquirir uma posição de forte poder decisório no Brasil. E aí a gente, como é que fica? Cadê o patriotismo? Né? Então, vamos questionar um pouco, vamos pensar, né? Refletir sobre isso. Aí, por último, ele fala assim, seja o mais corajoso possível. Se nenhum de nós estiver disposto a morrer pela liberdade, nós acabaremos morrendo pela tirania. Então, para fazer história, é claro que ele é um historiador falando, mas faz todo sentido, para fazer história a gente tem que conhecer a história, né? A história nos permite perceber padrões, perceber similaridades, fazer julgamentos racionais. Nada é inevitável. Tá? Então a gente tem que ter coragem de dizer não quando tiver que dizer não, de dizer sim quando tiver que dizer sim, né? E aprender com a história, né? Aí eu estou trazendo aqui um trecho do Hamlet, do Shakespeare, né? Então uma peça da Renascença. E aqui é um monólogo, né? É possível ser perdoado retendo os bens do crime? Nas correntes corruptas desse mundo, as mãos douradas do delito podem afastar a justiça, como tanto se vê, com o próprio lucro do malfeito, comprando a lei. Fica atento. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer? Dormir? Só isso. E com o sono, dizem, extinguir as dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Um dedo sempre sobre os lábios. Nosso tempo está desnorteado. Maldita a sina que me fez nascer um dia para consertá-lo. Mas venham,
Vamos lá, vamos juntos. Então é um trecho bonito, né, do Hamlet. E aí, para finalizar, só dizer para vocês que nada disso acaba aqui, né? Nem a disciplina, nem o semestre, enfim, nem o Brasil, nem o mundo, não acaba. A gente tá, né? Como é que diz, alguns dizem, os dados estão rolando, a bola está rolando. E outra, Copa América, estão dizendo que quer trazer para cá, peraí, mas a gente quer? Cadê a nossa soberania da gente poder dizer que nós temos que cuidar dos nossos doentes no momento atual? Está muito difícil, né? Então, para a gente refletir, né? Bom, mas eu acho que eu me empolguei, falei bastante e eu quero ouvir um pouco vocês, né? Comentários, críticas, sugestões. Como é que estão aí? Tudo bem? Tô vendo que tá todo mundo a postos. Janela tudo fechada. Professor, eu achei muito interessante a aula de hoje e já até comprei o livro para ler que me despertou curiosidade. Assim, Ah, que acabei de pedir. legal, Eu que falei, eu legal. vou ter que ler porque eu quero saber de tudo que está aí nesse livro, que é muito interessante. É muito bom, porque são Achei massa. leituras que estimulam a gente a pensar, sabe? Você começa a refletir, caramba, ele está falando de uma realidade e a gente começa a perceber, nossa, mas aqui está acontecendo isso. Então, é assim, é de arrepiar, é bem interessante, né? Legal, legal, Jéssica. Mais comentários? Tranquilos? Ó, semana que vem a gente tem começam as apresentações, né, dos seminários. Eu tenho mais um livro nesse estilo, um livro de bolso, assim, esse é mais curtinho, mais leve, mas que é uma dica. Eu vou apresentar para vocês também, mas aí depois dos seminários, né? E, enfim, tem ainda alguns textos que eu fico pensando. Outro dia eu estava pensando tem um texto bem curtinho sobre a ética na Idade Média, que eram, vamos dizer assim, normas que se defendia e que a gente vai ver, se vocês forem ver hoje, tem muita sabedoria ali, sabe, gozado. A gente acha que está ultrapassado, mas tem coisa ali que, meu, a gente precisa recuperar. Então é isso, pensar, trocar ideias, né? Sintam-se à vontade para discordar também, né? Tudo bem, gente? Todo mundo quietinho, não sei se que é o frio, final do semestre, final de maio. Professor, é Oi. muito triste pensar que, tipo, a gente está passando por tudo isso, né? Por tudo que o senhor leu, a gente foi vendo, tipo, aconteceu nos Estados Unidos e, tipo, agora tá acontecendo aqui. E você pensa assim, gente, como assim? É desesperador. É, aquela história, né? A gente precisa desenvolver, a gente como sociedade, né? Precisa desenvolver a capacidade de aprender com a história, né? Aprender com os erros nossos e dos outros, né? Então, coisas que não funcionaram, que deram errado, que a gente possa corrigir pra gente, né? Enfim, talvez no momento atual, estou me lembrando até de um texto do Bauman que a gente trabalhou tempos atrás, aquela questão da possibilidade de escolha. Talvez hoje alguns de vocês se sintam sem muita opção, assim, em termos de, o que eu posso fazer para resolver? É trabalho de formiguinha, gente, é conversar, sabe? Dizer que a gente vai ter oportunidades de mudar coisas, né? E outras pessoas talvez tenham condição de se manifestar de forma um pouco mais intensa já, enfim, né? Eu tendo a querer conversar muito com a minha família, a gente troca ideias, eu vejo com esperança pessoas que estão repensando coisas, sabe? Que não estavam levando a sério as coisas e que hoje, nossa, me arrependi. Cara, ó, deixa eu dar uma dica para vocês, gente.
se você está conversando com alguém, essa pessoa fala que me arrependi muito de tal coisa, não faça bullying, não menospreze, ao contrário, tá? É muito importante o acolhimento. Tamo junto, gente. Sabe, nós temos um país para cuidar. Então, assim, vamos fortalecer. A pessoa, nossa, tô mal. Então, peraí, o que a gente pode fazer junto a partir de agora, sabe? É pensar isso, pensar o coletivo, sabe? Acolher as pessoas. Porque às vezes a pessoa fica. Tem gente que fica, às vezes, com vergonha, né, por alguma coisa. Não. Sabe, criança, às vezes quebrou um copo, fica até. Calma, vamos, né? Vamos mostrar essa empatia, essa solidariedade, né? Vou ver se depois eu coloco para vocês o link da matéria que saiu no Vale, no sábado, que eu fiquei contente porque é um alerta que a gente está colocando lá, né? Ainda mais agora que o tempo está esfriando, as coisas. A gente precisa manter o cuidado, né?